Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tem muito tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas hoje eu decidi começar um devocional com vocês. É há algum tempo já que eu tenho esse desejo no meu coração, porém, eu fiquei protelando isso, sabe quando você vai colocando para depois? Aquilo arde no seu coração, mas você vai sempre deixando para depois. Mas nesses dias eu tenho aprendido muito sobre prioridades. E existem algumas coisas na nossa vida que precisam ter prioridades, que gritam por prioridades. E enquanto você não coloca aquilo como prioridade na sua vida, você não consegue se sentir paz, né? Em tudo que você faz, por mais que você faça muitas coisas, que você consiga produzir em um tempo recorde, quando você realmente não prioriza aquilo que o seu coração tem buscado, que o seu coração tem ardido, que é primordial para você, você produz muito, mas não tem satisfação. E por muito tempo, por algum tempo, o meu coração ele tem clamado por isso, tem pedido por isso. Eu decidi priorizar na minha vida isso. Desculpe, né? Pelo horário, e eu estou num lugar aqui que não tem uma claridade tão boa, a luz muito boa, mas para início nós precisamos começar com aquilo que a gente tem da melhor forma possível. E eu decidi começar um devocional com vocês. Graça e paz, né, a todas que estão entrando aí. Tô vendo alguns rostinhos. Graça e paz, boa noite. Que a sua noite, que seu final de semana seja um final de semana de muita alegria, de muita paz. Que o Senhor possa trazer sobre você muita alegria. E que seja uma alegria duradoura. E eu acabei de chegar da célula, né, na minha igreja. E lá Deus falou muito ao meu coração e tem falado muito esses dias ao meu coração sobre esse tema. E graça e paz, sejam todos bem-vindos, boa noite. Tem falado muito ao meu coração sobre esse tema que eu vou trazer aqui para vocês. E isso foi muito real, foi muito gritante na célula. O Senhor nos direcionando a esse tema. O Senhor falando em particular com cada mulher que estava ali presente. Foi tão tremendo, foi tão precioso, que eu decidi, quando eu estava lá na célula, ouvindo a palavra, sabe? E alimentando da palavra e sentindo a presença de Deus que era tão real, eu tomei coragem, eu fui encorajada pelo Senhor a começar hoje esse tempo de dividir com vocês todos os feitos do Senhor na minha vida, de começar mesmo um devocional com vocês. E eu quero estabelecer um horário. Eu sei que agora já é muito tarde, mas para início eu decidi começar hoje. Decidi não protelar mais, não atrasar mais esse desejo que o meu coração está sentindo tanto de dividir com vocês, essa presença que é maravilhosa. E eu quero começar orando. Vamos orar? Se você não tem uma Bíblia, um caderninho aí perto de você, eu te convido a você ter essa Bíblia, ter esse caderninho aí perto de você, para você anotar, né, os versículos e depois você meditar aí na sua casa o que Deus, né, tem falado com você. Eu gosto muito de anotar, porque quando o tempo passa, depois que eu volto e leio ali tudo que Deus falou comigo naquele dia e eu posso ver, né, as promessas de Deus se cumprir. Alguns momentos e algumas vezes eu pude ver a promessa de Deus se cumprir. E é muito maravilhoso, é muito satisfatório você ver que o que Deus te falou se cumpriu, que aquele momento que você tirou para passar com Deus foi tão precioso para o início da sua história. Então, se você não tem uma Bíblia,
um caderninho, uma caneta aí perto de você. Coloque aí perto de você, corre lá, pega e volta para nós meditarmos na palavra de Deus juntos. E eu vou fazer o possível de postar aqui para vocês os horários, né, do nosso devocional, para você ficar ligadinho aí e não perder nada. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, te louvo por esse momento, te louvo por cada vida, Deus, que está aqui comigo. Te entregamos o nosso coração, porque o Senhor é o que nós temos de mais valioso, de mais precioso. Toma o teu lugar em nós, Pai. Que nesses dias a nossa identidade de filhas, de filhos do Senhor, ela possa ser cada dia mais presente em nós. E que o nosso coração, Pai, possa contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, nos dê sabedoria e discernimento. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom. E obrigada por tudo, Jesus. Faça em nós e através de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos começar? Eu queria te convidar, você pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Lucas, no capítulo 5. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 5. Bem-vindos todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de confiança e ao mesmo tempo de livre arbítrio. Nós temos o poder de decisão nas nossas mãos, nós temos o poder de decidir o que nós queremos para nós. E nós vamos perceber que o Senhor nos respeita ao ponto de nos deixar ir. O Senhor nos ama tanto ao ponto de respeitar as nossas decisões. Sabe, eu caminho muito na visão de que quando alguém nos ama de verdade, quando alguém demonstra amor de verdade, uma das atitudes mais constantes e que você pode ver que é perceptível, quem ama deixa livre, quem ama respeita, quem ama não aprisiona, quem ama permite que a pessoa tenha poder de escolha. Então, para mim é muito precioso. Uma pessoa, quando ama a outra, ela não sufoca, ela não oprime, ela deixa livre. Entende? Quando alguém ama o outro de verdade, oferece liberdade. Você tem o poder de escolha. Ele te deixa livre para você escolher. E a palavra que nós vamos ler, nós vamos ler Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alforrabas que os porcos comiam, ou de lavagem, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para perto de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou
e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começamos a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Nós vamos até aí. É muito preciosa essa palavra e é muito importante que você entenda que naquele momento o filho mais moço, ele vai até o seu pai e pede que a herança, que a parte da herança dos bens que ele tinha direito, que o pai desse para ele. Ele questiona ao pai algo que de direito de fato era dele. Ele tinha direito àquela herança, ele tinha direito a usufruir daqueles bens. Porém, no ciclo natural da vida, um filho só tem direito à herança dos pais na ausência dos pais. Porém, aquele filho, ele se achega ao pai e pede aquilo que era de direito dele. E a palavra de Deus diz que aquele pai entrega ao filho. Ele pede a herança dele, de fato ele tinha direito, e o pai entrega. Só que algo que eu quero que você perceba neste texto é que o filho atropela princípios. O filho, ele tinha direitos à herança, ele tinha direito àquilo que ele tinha como posse, porém aquele filho não estava preparado para receber. Ele não estava maduro o suficiente para receber aquela herança e para usufruir dela. E uma pessoa, por exemplo, um herdeiro, por mais que ele tenha direito a uma herança, o fato dele ser herdeiro não significa do momento certo de receber. Uma criança que recebe, que é dono, que é por direito dono a uma herança, ela só tem acesso à herança quando ela adquire maioridade. Por quê? Porque perante a lei, uma pessoa com maioridade está preparado para tomar decisões. Porque da mesma forma que uma pessoa de maioridade toma decisões, ele também é responsável pelo fruto das decisões que ele tomar. E isso me chamou muita atenção, sabe? Porque o que eu pude perceber nesse texto é que havia direitos. Ele tinha direitos à herança, porém ele não estava preparado para receber a herança. E mais do que isso, ele não estava preparado para usufruir, para administrar tudo aquilo que o pai tinha para ele. E sabe, às vezes nós nos pegamos nesse exato nível. Nós, como filhos de Deus, nós nos pegamos nesse patamar. Nós sabemos que Deus, sendo nosso Pai, dono de tudo, dono das promessas, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, quando nós recebemos algo que representa a nossa herança, às vezes nós nos pegamos diante do Senhor e pedindo a Deus que aquela promessa, que aquilo que Ele tem para nós, que se cumpra no nosso tempo. Nós insistimos, incessantemente nós insistimos com Deus para que Ele nos libere, para que Ele libere sobre nós a herança, o que Ele tem para nós, as promessas. Porém, nós precisamos entender que às vezes a nossa vontade, o nosso querer,
Ele pode querer no momento errado. Você tem herança, eu tenho promessas, você também tem promessas. Porém, será que nós estamos no tempo propício de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para receber essa herança do Senhor? Será que nós temos maturidade suficiente para administrar essa herança? Será que nós temos maturidade suficiente para saber como agir com tudo aquilo que Deus tem para nós? Porque nós, sendo filhos de Deus, nós somos pessoas com direitos. Nós somos pessoas que têm direito à herança, nós temos direitos. Porém, o tempo de preparo é necessário. É necessário que nós tenhamos a maioridade. É necessário que nós tenhamos consciência. É necessário que nós tenhamos maturidade para receber. Porque o texto de hoje diz que o filho, ele questiona o pai sobre a herança. Ele pede ao pai aquilo que era direito dele. E o pai dá, o pai abençoa ele com essa herança. E o texto diz que ele parte. Ele trilha o próprio caminho, ele trilha o próprio destino. E ele usa o livre-arbítrio, sabe? Nós temos direitos, nós temos livre-arbítrio, nós temos livre acesso. Nós podemos definir qual que será a nossa trajetória. Você que está me ouvindo hoje, você pode definir qual que vai ser o seu caminho, o que você vai fazer a partir de hoje, o que você vai fazer a partir daquilo que o teu entendimento acha ser correto para você. Você tem esse direito de decidir, porém, será que você tem maturidade suficiente para definir o teu destino, para definir o seu começo de história? Sabe, porque esperar em Deus, usar esse livre-arbítrio, para você permanecer no tempo de Deus, por mais que eu e você saibamos que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos o poder de decisão, quando nós decidimos pegar esse livre-arbítrio, esse poder de decisão e apresentá-lo a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o seu tempo é melhor do que o meu, que o seu destino para mim é melhor do que o meu, que a sua vontade para mim é melhor do que a minha. Eu creio que quando nós fazemos isso, que nós entregamos, que nós dizemos a Deus, a nossa dependência está em Ti, nós vivemos a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, sabe? Que decidem andar segundo o seu propósito, sabe? Porque tudo aquilo que nós adquirimos fora do tempo de Deus, é muito provável que te traga constrangimento, é muito provável que você vá colher frutos que você não esperava para a sua vida. Quando você decide tomar o seu caminho sem estar em Deus, sem estar esperando em Deus, sem dizer para a sua carne assim que o tempo de Deus é melhor do que o seu tempo, você corre o risco de colher alguns frutos que você não esperava. Porque o pai permitiu que o filho pegasse a sua herança e trilhasse o seu caminho. E o texto diz que ele vive desordenadamente, ele vive sem limites. Ele gasta tudo que ele tinha enquanto ele estava, sabe, com dinheiro, enquanto ele estava com poder em suas mãos, enquanto ele podia fazer e acontecer. Eu creio que esse filho, ele estava rodeado de pessoas, de amigos, de falsos amigos, de pessoas que talvez batiam nas costas dele e dizia que sempre estariam com ele. Mas houve um momento na história dele que ele não tem mais no que se apoiar, porque o dinheiro para ele, tudo que ele tinha como herança era algo que ele podia se apoiar. Ele tinha no que se apoiar. Porém, quando as fortalezas dele não existem mais, quando ele se pega sozinho, frustrado, a Bíblia diz que ele chega a cuidar de porcos. Quando ele está no fundo do poço, ele lembra de um lar. Ele lembra de um pai. E o que eu comentava com as meninas na célula é o seguinte, que quando ele estava no fundo do poço, que ele lembra do pai, ele lembra da misericórdia do pai
para com os funcionários. Ele sente saudade, sabe? E naquele momento a situação tentou dizer que ele não deveria voltar, porque ele tinha pecado contra o Pai e contra Deus. Mas mesmo assim ele volta para casa. E o que eu achei sobrenatural, e eu comentei com as meninas da minha célula, é que em nenhum momento do texto eu vejo o pai, quando avista o filho, sabe? Dizendo, eu avisei, ou eu disse que ia acontecer. Eu não vejo nenhum tipo de julgamento. Eu não vejo nenhum tipo de acusação. Ao contrário, o pai se alegra. O pai se alegra em ter de volta aquele filho que exigiu herança sem estar no momento certo. O pai se alegra daquele filho que estava morto, que havia perdido a honra, que havia estado no fundo do poço. O pai celebra a volta do filho. Por quê? Porque sempre há um lugar no Pai preparado para nós. Olha, eu verdadeiramente não sei em qual nível você está hoje. Eu não sei se você está no nível de pegar todas as suas coisas, partir para um destino, tomar suas próprias decisões. Eu não sei se você está no nível de estar no meio de muita gente que te diz que vai te apoiar. Eu não sei se você está no nível de estar cansado de esperar em Deus, porque nenhuma das promessas que Ele te disse se cumpriu. Eu não sei se nesse momento você está no nível de as portas estarem fechadas para você. Eu não sei se você está no nível de olhar para trás e dizer assim, olha, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para junto do Pai, mas eu me sinto indigno. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra a presença, eu pequei. Eu não sei se você está nesse nível que o inimigo esteja te acusando ou que a vida esteja te acusando. O que eu quero te dizer é, há espaço em Deus para a sua vida. Há espaço em Deus para recomeçar. Há um espaço em Deus para uma história ser escrita novamente. Você pode sim recomeçar em Deus. Você pode sim recomeçar a sua história. Você pode sim, porque em Deus você encontra graça. Você encontra misericórdia. Você encontra amor. Na presença do Senhor você encontra estrutura para recomeçar. Sabe? E permanecer em Deus é o suficiente. Permanecer em Deus. Eu não sei se você recebeu uma promessa de Deus há muito tempo e esse tempo tem sido tão grande, mas tão grande para você que você já não acredita mais. Talvez esse tempo, a promessa de Deus na sua vida foi há tanto tempo atrás que já se tornou clichê para você. Talvez nessa noite você nem se recorda do que Deus te disse. Talvez nessa noite você esteja questionando a Deus. Talvez nessa noite você esteja com muitas decisões para tomar e você não sabe qual direção que você vai tomar. Eu queria que você abrisse comigo no livro de João. João, deixa eu achar aqui para vocês, João 15. Olha, abra lá em João 15, depois vocês anotem, depois graça e paz, depois vocês anotem direitinho e comecem, deixa o Espírito Santo testificar isso em você. Deixa o Espírito Santo firmar essas palavras dentro de você. Há um propósito na sua vida. Há um propósito na sua história. As promessas de Deus talvez foram há muito tempo atrás e você hoje não encontra forças para recomeçar. Talvez você usou esse poder de decisão e isso te afastou da vontade de Deus e você está sem forças para retornar. Volta para casa hoje, volta para o Senhor hoje. Por quê? Porque em Deus você encontra abrigo. O Pai não vai te acusar, o Pai não vai apontar os teus erros, muito pelo contrário. Deus, Ele sempre traz honra sobre nós. O que você precisa é ter a vontade de mudar, você precisa querer mudar, você precisa querer recomeçar do início de tudo. O Senhor não acusa, o Senhor acolhe, o Senhor cura. Há um lugar em Deus para você. Sabe, Lucas diz, no livro de Lucas, que nós lemos
que quando o pai avista o filho retornando para casa, ele prepara uma festa, ele celebra o retorno, ele prepara vestes novas, ele coloca um anel no dedo do filho. Um filho que tinha saído do propósito, um filho que tinha se afastado do projeto de Deus, do propósito do pai para a vida. Um filho que havia saído do centro da vontade do pai. O pai celebra recebendo esse filho de volta. É assim que acontece na presença de Deus. O Senhor celebra quando alguém se arrepende e volta para casa. Sabe, você precisa querer voltar, você precisa querer se achegar ao Senhor, se achegue, se lance nele, sem reserva, sem medo. Se lance no Senhor e deixa Deus tratar você. Deixa Deus reconstruir, deixa Deus fazer tudo novo, deixa Deus trazer uma aliança nova para você. O pai coloca um anel no dedo do filho. O pai traz honra. O pai traz vestes novas. O pai celebra, há uma celebração, porque o filho voltou para casa. Há lugar em Deus para você. Você tem abrigo, você tem morada. Você não é alguém que caminha sem destino. O seu destino é o Senhor. E decida permanecer em Deus. Samara, mas tá difícil, você não sabe. A promessa foi há tanto tempo e desde então as portas fecharam, tudo se complicou demais. Você não sabe o que eu tenho vivido momentos difíceis. Sabe, não são momentos difíceis. Eu sei que não é fácil, mas esses momentos difíceis, na verdade, são uma preparação. Aproveita esse momento de permanência, de obediência, que você decide permanecer em Deus e começa a se preparar. Se Deus te prometeu em alguma área, comece a se preparar nessa área, se capacite. Estude, coloque para fora tudo que há dentro de você. Você é grande. E não murmure, não perca a fé, celebre. Sabe? Comece a celebrar as pequenas vitórias. Porque a murmuração, ela te impede de ver a glória de Deus. Uma pessoa que murmura, ela se torna cega para os milagres que têm acontecido diariamente na vida dela. Então não use, não pegue para você a murmuração, não coloque no seu coração, não trave o seu coração para Deus, não trave o seu coração para a presença de Deus, porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não sabe o que faz, que Deus verdadeiramente ele não tem domínio sobre a situação. Sabe, então não pegue para você essa murmuração, por mais difícil que esteja. Decida permanecer. Samara, os meus olhos não estão vendo nada, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver que vai acontecer, eu não consigo ver que eu vou conseguir. Sabe, a fé não é um sentimento que brota, a fé é uma decisão. Você decide permanecer, por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque nós precisamos ter obras. Acreditar, perseverar, orar, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos, se prepara, se capacite. Se uma porta se fechar, não se preocupe, vai abrir outras, mas não pare, continue na progressiva. Não permita que as outras pessoas coloquem valor em você. Se Deus disse que vai acontecer, não perturbe o teu coração, vai acontecer. Porque nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de preparação, irá aparecer inúmeras pessoas para dizer que você não vai conseguir. Vai aparecer inúmeras pessoas para te dizer que é para deixar de lado, que não é para você prosseguir, que não tem jeito, que não vai dar. Não dê ouvido às vozes contrárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem promessa de Deus, você precisa começar a separar quem você tem ouvido, quem tem sentado do seu lado, quem tem tido a sua atenção. É muito importante você saber que as pessoas que você dá ouvido, elas vão ter muito poder sobre você. Por exemplo, se você ouvir uma mentira várias vezes, se você não tiver discernimento em Deus, aquela mentira ganha espaço no seu coração e isso se torna verdade.
Quem você tem permitido que se assente do seu lado, que fale aos teus ouvidos, que sussurre? Começa a ter discernimento. Nem todo mundo que senta do seu lado vai fazer parte do propósito de Deus na sua vida. Talvez você é alguém que tem um grande potencial na presença de Deus, mas as pessoas que você tem permitido que se acheguem aos teus ouvidos têm ganhado espaço e têm minado a sua fé. Selecione. Samara, mas eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não estou dizendo para você fazer acepção de pessoas. Eu estou dizendo que você precisa ser maduro. Você precisa ser maduro. A Bíblia diz tudo o que deveis guardar. Guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Tudo aquilo que você ouve com muita frequência, chega um momento que aquilo vira verdade, chega no seu coração e daqui vai proceder. Daqui vai sair verdadeiramente o que você está sentindo. E aí pode ser que você se torne uma pessoa frustrada e não sabe por quê. E aí eu te pergunto hoje, quem tem sido as pessoas que têm acesso a você? Quem tem sido as pessoas que têm tido acesso à sua intimidade? Quem tem sido as pessoas que têm se sentado do seu lado e colocado coisas no teu ouvido e isso tem chegado ao teu coração? Sabe, muitas pessoas dizem que se você diga com quem andas que eu te direis quem és. De fato, se você caminhar com uma pessoa sem propósito, que não acredita no propósito, uma pessoa que não acredita no poder da oração, uma pessoa que não acredita no poder da permanência, pode ser que isso chegue ao seu coração de tal modo que te esfrie também. Caminhe com gente que tem propósito parecido com o seu. Caminhe com pessoas que sonham com um propósito, que tem alguém que acredite no poder da salvação, que acredite no poder da graça, que acredite no Senhor. Pessoas que unam com você forças no mesmo propósito. Comece a selecionar quem tem acesso à sua intimidade. Nem todos que caminham do seu lado podem ter acesso. Mas Samara, eu não conto nada, mas tem acesso a você. Você dá ouvidos, você ouve. Hoje pode ser que isso não cause estrago, mas pode ser que daqui a uns tempos isso venha poderoso na sua vida e te afaste do propósito. Quem você tem dado ouvido? E em João 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vejo que no desespero do dia a dia, muitas pessoas tentam mostrar serviço, né? Quando nós temos um chamado, muitas pessoas tentam mostrar serviço, mostrar talento, se mostrar. Tem muitas pessoas querendo se mostrar, porém há poucas pessoas permitindo ser achados por Deus. E nós vemos na palavra de Deus que há muitas pessoas que foram achados por Deus, que foram encontrados por Deus, que permaneceram, receberam. Davi recebe a promessa de ser rei, de dominar, de se assentar no trono. Porém, Davi permanece cuidando das coisas do pai. Davi continuou sendo pastor de ovelha, Davi continuou servindo na casa de seu pai. Por quê? Porque Davi sabia que o Deus que prometeu, ele era fiel para cumprir. Não se preocupe, não ande fadigado em tendo que mostrar serviço. Só permaneça em Jesus. Porque é ele que vai te fazer dar frutos. Não fique afobado tentando mostrar para o ser humano que você é capaz, que você pode fazer, que você está ali. Tem pessoas que quase pegam um holofote e colocam sobre eles para que eles sejam percebidos no lugar. Não há necessidade nisso, só permaneça em Deus. Só permaneça em Jesus, só permaneça na palavra.
Você não precisa de alguém forte aqui na terra para estabelecer o teu chamado, para estabelecer o teu tempo. Permaneça em Deus, permaneça em Jesus, permaneça naquele que te chamou, permaneça naquele que te prometeu, permaneça fiel, permaneça obedecendo e todas as portas vão se abrir. Tudo aquilo que Jesus te prometeu, tudo aquilo que o Senhor te prometeu, por mais mirabolante que seja, talvez o que Deus te prometeu é algo inacreditável, é algo que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E por mais que você se prepare com cursos, com coisas humanamente falando, nunca se esqueça da presença de Deus. Porque por mais difícil que seja hoje você acreditar, por mais difícil que seja hoje você permanecer, o que João 15 está dizendo é que se nós permanecermos em Cristo, se nós permanecermos em Cristo Jesus, isso será o suficiente para que nós alcancemos o favor de Deus, para que nós alcancemos a promessa, para que nós venhamos viver o propósito. Samara, a promessa que eu recebi de Deus, humanamente, Samara, é impossível. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Davi era o improvável. Davi era o impossível. Os irmãos de Davi eram homens de guerra, de batalha, de frente, reconhecidos, fortes, destemidos. Porém, Deus tinha propósito na vida de Davi. E é tão tremendo porque eu amo o Salmo 23, né? Porque ali Davi declara a dependência dele ao Senhor. Sabe, a sua simpatia, o seu preparo humano pode te abrir muitas portas. Mas o que vai deixar a porta aberta e o que vai fazer você permanecer lá é a presença de Deus. Muitos podem tentar, mas quando Deus estabelece algo, está estabelecido. A palavra de Deus tem poder, Ele tem domínio sobre o céu e sobre a terra. Então, permaneça, decida permanecer no propósito. Se você se afastou por algum tempo, por algum momento, volte hoje. O Senhor está te esperando de braços abertos, com um coração alegre. Haverá celebração ao teu retorno, porque você é muito amado por Deus, tá? E esse foi o nosso primeiro devocional. Guarde essas palavras no seu coração. Guarde essas palavras dentro de você e nunca se esqueça. Nunca se esqueça que o Senhor tem poder para fazer o sobrenatural na sua vida, sabe? Deixa que o Espírito Santo, ele testifique isso dentro de você, sabe? Viva isso intensamente. Não se preocupe com as pessoas, não se preocupe se tá todo mundo desacreditando de você. Não se preocupe se tem um Maracanã, uma torcida organizada dizendo, lançando vozes contrárias. Não foque nessas vozes. Olhe para o Senhor, olhe para Cristo, se mantenha focado, se mantenha ligado no Senhor, se mantenha fiel, se mantenha firme. E não se preocupe com o que as vozes contrárias estão dizendo. Sabe, tenha sabedoria de tampar os seus ouvidos para a voz contrária. Não se assente mesmo na rota dos escarnecedores, sabe? Não se envolva. Você está muito ocupado em um propósito. Não dê ouvidos. Samara, eu tenho frequentado lugares que têm me enfraquecido. Muda a rota. Porque o poder da decisão está em suas mãos. O livre-arbítrio está nas suas mãos. Eu poderia te dizer que há uma outra forma, mas o poder de decisão é seu. Tá bom? Eu quero orar por você.
e te agradecer pela sua atenção. Muito obrigada. Eu vou postar, né, o horário das nossas lives para que você possa assistir ou para que você possa indicar para um amigo seu. Eu estou muito feliz com esse primeiro dia. Quero pedir a Deus que te abençoe. Amém? Senhor, eu te louvo, te agradeço por cada vida. Espírito Santo de Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa a família deles. Que a mão do Senhor possa estar estendida sobre eles, dando livramentos. Em nome de Jesus, Pai, que a mão do Senhor possa guardá-los, possa livrá-los de todo mal. Abençoe-os poderosamente nessa nova caminhada, Pai, nesse novo ciclo que inicia na vida de cada um. Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que seja um final de semana de paz, de alegria e de muitas conquistas na tua presença. Obrigada porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que esse final de semana seja um final de semana abençoado para você, para sua família, para seus amigos. Que seja repleto de coisas lindas para você, que você possa conquistar, ter muitas conquistas e que a alegria do Senhor possa estar com você. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã, hein? Fique com Deus, graça e paz.